Olá, hoje vamos falar sobre análise de problemas de qualidade em serviços de saúde. A análise está contextualizada nos ciclos de melhoria da qualidade, que é uma das 3 principais atividades da gestão da qualidade em serviços de saúde. O objetivo dos ciclos de melhoria é solucionar problemas de qualidade ou aproveitar determinada oportunidade de melhoria. Logicamente, o ponto de partida dos ciclos de melhoria é identificar um problema em algum dos serviços que estão sendo prestados. Só que o passo seguinte é fazer a análise. Neste vídeo, veremos por que analisar os problemas de qualidade nos serviços de saúde, que métodos ou ferramentas podemos utilizar para fazer isso, e também um exemplo de aplicação do diagrama de causa e efeito, que é um dos métodos mais úteis para fazer a análise dos problemas de qualidade. Então, em primeiro lugar, por que a análise é importante? Já ouviu falar naquela frase que diz que à noite todos os gatos são pardos? Pois é assim mesmo no serviço de saúde. Se não tivermos clareza suficiente sobre o problema, podemos não distinguir bem suas características e, principalmente, o que fazer para melhorar a qualidade. É preciso, então, destrinchar o problema, identificar suas causas e todos aqueles fatores que contribuem para a sua ocorrência. O objetivo da análise, portanto, é dimensionar o problema, saber seu tamanho, identificar as causas, classificá-las e, assim, facilitar a tomada de decisões para melhoria. O segundo ponto é como fazer a análise dos problemas de qualidade. Existem várias ferramentas ou métodos para isso. E assim como classificamos as oportunidades de melhoria, as ferramentas para identificação das oportunidades de melhorias, elas podem ser classificadas em aquelas que não precisam de dados, sem dados, por exemplo, o fluxograma, o diagrama de causa e efeito, a análise de campo de força, e aquelas que são baseadas em dados ou quantitativas, como o histograma, a estratificação, o gráfico de Pareto e o gráfico de controle estatístico. No mestrado Quali Saúde, você viu a explicação sobre cada um desses métodos. Porém, o mais habitual é que no seu serviço de saúde você não tenha tantos dados para fazer uma análise detalhada sobre o problema. Então, o mais comum é utilizarmos um diagrama de causa e efeito ou um fluxograma, se for um problema daquele tipo de processo sequencial, para fazer uma análise qualitativa. O requisito principal para esse tipo de análise qualitativa é que você tenha um grupo de profissionais que conhece muito bem a realidade do serviço para uma análise profunda. O ideal é que seja aquele chamado grupo de melhoria, que está encarregado de fazer a melhoria da qualidade no ciclo. O terceiro ponto é um exemplo de aplicação agora do diagrama de causa e efeito. O diagrama de causa e efeito ele também é chamado de diagrama de Ishikawa, que é o nome do seu inventor, ou diagrama de espinha de peixe por causa da sua aparência. A cabeça do peixe é o efeito, e os grupos de causas são suas espinhas, conforme você pode ver na figura. É um dos métodos mais simples, porém mais eficientes para você fazer uma boa análise do problema de qualidade. O primeiro passo para fazer o diagrama de causa e efeito é desenhar a base do diagrama, ou seja, sua cabeça e as espinhas do peixe. Na cabeça, anote claramente o problema ou efeito que vai ser analisado. Por exemplo, se você trabalha na atenção básica, você poderia anotar a assistência inadequada durante o pré-natal. Nas espinhas, desenhar uma seta horizontal apontando para o efeito e linhas diagonais, em cima e abaixo, apontando para essa seta. Essas linhas diagonais representam os grupos de causas que serão analisados. Você pode estabelecer 4 a 6 grupos para o visual do diagrama. Elas podem ser causas associadas a equipamentos ou materiais, a organização do serviço, a processos de trabalho. As causas de processo de trabalho são muito importantes estarem delimitadas, porque elas são possíveis da gente modificar muitas vezes. Os profissionais, os usuários também são outro grupo de causas, e etc. O segundo passo na construção do diagrama é fazer a análise das causas de primeiro nível.
E aí você pode utilizar a chuva de ideias ou brainstorming sobre os porquês de cada grupo de causa. Por exemplo, por que os equipamentos ou materiais podem prejudicar o pré-natal? Alguém poderia dizer, porque não temos disponibilidade de aparelho de ultrassonografia e seria interessante para um bom pré-natal? Então, essa seria uma causa de primeiro nível. Por que a organização pode prejudicar o pré-natal? Por exemplo, porque não implementamos um protocolo de atenção ao pré-natal? Por que os processos podem levar a um mau pré-natal? Porque às vezes não estamos solicitando sempre, os exames essenciais, como de sífilis, de AIDS, de glicemia. E por que os usuários eles podem estar relacionados e causar um mau pré-natal? E alguém poderia dizer, porque eu noto às vezes uma falta de interesse da mãe nas consultas e isso prejudica o pré-natal. Bem, terminado esse passo, partimos para o terceiro e último passo do diagrama de causa e efeito, que é fazer a análise das causas de segundo, terceiro e N nível. E, mais uma vez, a gente pode utilizar a chuva de ideias sobre o porquê de cada causa de primeiro nível agora. Ou seja, por que não solicitamos sempre algum exame essencial? Respondido isso, teremos a causa de segundo nível. Então, finalmente, terminado essa análise, devemos classificar as causas para a tomada de decisões. E a classificação ela pode ser 4 tipos, basicamente, de causas. Algumas que são imodificáveis dentro do curto prazo, ou dentro do prazo do ciclo de melhoria, em que devemos parar. Por exemplo, geralmente são causas estruturais ou causas relacionadas aos recursos humanos, em que fogem da nossa governabilidade naquele momento. Os outros 3 tipos são causas modificáveis. O primeiro deles é hipotéticas, ou seja, não temos certeza da sua relação com o problema de qualidade no pré-natal. E aí precisaríamos avaliar essas causas, a sua associação com o problema. Por exemplo, o usuário não se interessa pela assistência, precisaríamos talvez testar essa hipótese. O outro tipo de causas são aquelas modificáveis, que já nós temos certeza de que influem no problema, são causas evidentes, requisitos de qualidade, só que o primeiro tipo é daqueles que não foram avaliadas. E a nossa decisão seria avaliar essas. Por exemplo, sabemos que um requisito de qualidade é fazer o exame de sífilis nas gestantes, Então, se não sabemos quanto % das gestantes receberam a solicitação de exame de sífilis, então precisaríamos avaliar isso, quantificar para tomar depois uma boa decisão em relação a essa causa. E o último tipo são aquelas também modificáveis, evidentes, só que já foram avaliadas. Por exemplo, a ausência de um protocolo. Sabemos que tem 0 protocolos. Qual é a nossa decisão? Aí, intervir diretamente, construir o protocolo e implantá-lo. Portanto, esse vídeo mostrou a importância da análise dos problemas de qualidade, os principais métodos disponíveis para isso e também uma aplicação do diagrama de causa e efeito. Se tiver alguma dúvida, utilize o fórum acadêmico do Moodle e até o próximo vídeo.